Bem-vindos à nossa 11ª aula de análise de circuitos. O assunto da aula de hoje é gerador de funções. Nós vamos fazer uma introdução sobre esse equipamento, falar sobre os seus principais controles e ver como é que se faz o ajuste da forma de onda usando o osciloscópio. Agora sim, entramos na aula de hoje. Nós vamos falar sobre o gerador de funções. O gerador de função é utilizado para calibrar e reparar circuitos eletrônicos. É um equipamento que fornece tensões elétricas com diversas formas de onda, sinais elétricos, amplitudes e frequências variáveis. O gerador de função, pessoal, ele é uma fonte. Da mesma forma que eu uso uma fonte DC para fazer experimentos nos nossos circuitinhos, eu vou ter uma fonte que vai fornecer outros tipos de sinais. Não importa o tipo, se é um gerador do tipo analógico ou do tipo digital, um gerador de função vai ter basicamente os mesmos controles. Nesta figura aqui a gente vê um gerador de função, que também a gente chama de gerador de áudio, né? E tem aí uma representação das suas chaves e dos seus controles. As chaves mais importantes são as chaves seletoras de função, onde eu escolho qual é o tipo de sinal, qual é a forma de onda. Por exemplo, no seletor, neste tipo de seletor aqui que nós estamos vendo na figurinha, eu estou podendo selecionar aí de 1 a 100 kHz e multiplicar esse valor pelo valor do dial. Eu também tenho o controle de frequência, né, um ajuste fino feito pelo dial, então vou ter sempre um lugar aí, um botão que é um dial, que vai fazer o controle para estabelecer o valor limite aí, máximo e mínimo dentro daquela faixa de frequência e fazer o ajuste fino. E também o controle de nível de saída, que é a tensão pico a pico saída. Então, esses 4 controles, né, a chave seletora de sinal de função, a chave seletora de faixa, o controle de frequência e o controle de nível de saída de amplitude, vão existir aí em todos os geradores. É lógico que existem geradores mais sofisticados que possuem outros controles, né? Mas aí, para saber, eu preciso ler o manual do equipamento, né, onde está lá as suas especificações técnicas e os recursos que esse gerador pode fornecer. Dentre eles, por exemplo, o gerador pode fornecer sinais do tipo modulado, aqueles que a gente usa na radiotransmissão. Um dos geradores que a gente pode trabalhar, e é bem comum aqui, é o gerador digital. Nesse gerador digital, eu tenho aí sinais de frequências de 3 tipos. Onda quadrada, senoidal e dente de serra. Essa onda pode ser selecionada na chave de seleção de forma de onda, no item D. Também é importante a gente verificar aí a chave seletora de frequência, o item F, né? Eu vou não usar um botão rotatório, mas sim um botão de pressionar, mas a ideia é a mesma. Então, nesse gerador, eu tenho aí principais controles, são os da letras P, que é a nossa saída, onde nós vamos obter o sinal, da letra C, que é onde eu vou ajustar o controle da amplitude, a letra D, que é a chave da seleção da forma de onda, e ainda a chave seletora de frequência, a letra F. Esse gerador ele possui ainda um recurso que eu posso utilizar para conferir se está tudo em ordem. Tem uma saída padrão de 50 Hz para fazer uma calibração, que é no ponto K desse instrumento. Então, posso usar esse sinal como referência para fazer a calibração e verificar se está dentro dos parâmetros, dentro das tolerâncias, para realizar minhas medições. Como é que eu faço o ajuste, né? Se fosse uma fonte de tensão DC, simplesmente eu ia colocar o multímetro na saída dessa fonte e ajustar o valor da sua amplitude. A ideia é a mesma, só que eu não posso ajustar a amplitude de um gerador de sinais usando apenas um multímetro. Eu devo utilizar o osciloscópio. Então é isso que nós vamos aprender a partir de agora. Então suponha lá que eu preciso ajustar na saída do meu gerador 20 volts de pico a pico, 1 kHz. Então eu preciso criar uma forma de onda na tela do osciloscópio que tem esse valor. Então, alguns passos que eu preciso seguir para esboçar essa forma de onda na tela do meu osciloscópio. O primeiro passo é dividir a tensão de pico a pico por 8 divisões, que são as divisões que eu posso ter aí na vertical do meu osciloscópio. E aí eu vou encontrar o que a gente chama de escala ideal de vertical, né? Ou tamanho, né? A escala que eu gostaria que o nosso osciloscópio tivesse na vertical.
A escala ideal na vertical é o valor de pico a pico dividido pelas 8 divisões que eu tenho disponíveis. Então, para este caso, eu tenho 20 volts, vou dividir por 8 e eu vou ter 2,5 divisões. Feito esse primeiro passo, eu preciso olhar as escalas disponíveis no meu osciloscópio. Então aí está desenhado a chave volts-div, a chave de ganho vertical, e eu vou observar nessa chave aí qual é o valor mais próximo da escala ideal. O ideal é que essa chave tivesse uma posição 2,5, mas se a gente observar aí, não tem. As minhas opções vão ser aí 2, 5, 2, 1, próximo de 2,5. Então, como não tem 2,5, eu vou escolher uma escala diretamente acima da de 2,5. Neste caso, eu vou escolher a escala de 5 volts. No terceiro passo, eu preciso determinar o tamanho da vertical dessa figura. Então, para saber quantas divisões a figura terá na vertical, eu preciso dividir a tensão de pico a pico pela posição volts-div selecionada. Imagine que eu cheguei lá no osciloscópio, selecionei 5 volts, e eu quero saber quanto vai ser o meu tamanho dessa figura na vertical. Então faço a seguinte conta. Tensão de pico a pico, que no nosso caso é 20, e vou dividir pela posição da escala da chave seletora de ganho vertical, o volts-div. Vai me dar 4 divisões. Significa então que essa figura vai ter 4 divisões na vertical. O osciloscópio faz um gráfico de tensão em função do tempo. E o nosso gerador de funções faz um ajuste em função da frequência. Então, no osciloscópio, eu vou medir o período e não a frequência. Então, no quarto passo, eu preciso determinar, calcular o valor do período. Então, eu pego lá, como eu preciso ajustar uma tensão de 20 volts, 1 kHz, eu pego lá 1 kHz e calculo o seu período, com a formulinha, o período é o inverso da frequência. Fazendo essa conta, eu chego a um período de 1 milissegundo. Depois eu preciso encontrar a escala ideal na horizontal. A escala ideal na horizontal, ela é encontrada fazendo a seguinte conta. Pego o período que eu acabei de calcular, 1 milissegundo, o 10 a menos 3 aí na nossa conta, e vou dividir por 10. Por que por 10? Porque são as 10 divisões horizontais disponíveis no meu osciloscópio. E eu chego a um valor de 0,1 milissegundo por divisão. Então a chave time-div, a chave tempo por divisão, deve ter idealmente o valor de 0,1 milissegundos por divisão. E neste caso, coincide, eu tenho na minha chave 0,1 milissegundos. Isso vai ser muito bom porque vai dar um valor redondo. Então, uma vez que eu tenho lá na minha chave, eu olho na chave time-div, eu vou escolher essa escala que é a escala ideal e a escala que eu tenho disponível na minha chave. No passo 7, eu preciso determinar o tamanho da figura na horizontal. Para saber quantas divisões terá na horizontal, basta dividir o período pela posição da chave time-div selecionada. O nosso período é de 1 milissegundo e a posição da chave time-div escolhida foi de 0,1 milissegundo por divisão. Então, 1 mili dividido por 0,1 vai me dar 10 divisões. Então, eu sei que o tamanho da figura na horizontal será de 10 divisões. Uma vez determinado o tamanho horizontal, nós podemos fazer o esboço da forma de onda. Sendo assim, nós traçamos uma figura com 4 divisões verticais, foi aquele primeiro cálculo que a gente fez, e 10 divisões horizontais. Para as posições dos controles, volts-div em 5, aquela posição escolhida no primeiro, e time-div em 0,1 volts por divisão. Então, observando aqui a nossa tela, nós temos 1, 2, 3, 4 divisões na vertical que valem 5 volts. Portanto, totalizando aí 20 volts de pico a pico. E nós temos 10 divisões horizontal que valem 0,1 milissegundo cada um, totaliza um período de 1 milissegundo. Portanto, eu tenho aí o ajuste preciso de uma forma de onda de 20 volts de pico a pico, com um período de 1 milissegundo, portanto, com frequência de 1 kHz. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!